Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. ênfase aqui no versículo 8, a parte A. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Se porventura você não assistiu o vídeo ainda introdutório sobre esse tema, por favor, pause esse vídeo e volte e assista para que você tenha um entendimento do que vai acontecer daqui para frente. Hoje falaremos especialmente sobre palavra da sabedoria. Entenda você que o apóstolo Paulo escreveu essa carta para alguns irmãos que eles moravam na Grécia. A Grécia, berço da intelectualidade, berço de filósofos. Hoje nós temos algumas coisas que nós herdamos. Nós herdamos, por exemplo, a filosofia deles. Se você analisar algumas palavras que nós temos, inclusive alguns vocábulos da medicina, vem deles. Sistema de governo, a república, a democracia, deles também. Eles exerceram uma influência violenta. E nesse momento aqui, esse texto que eu estou lendo para você foi escrito nessa língua, a língua que era mundial. Quando os gregos dominaram o mundo, eles tinham uma mentalidade de helenização, ou seja, de espalhar o seu conhecimento para todas as pessoas onde eles chegavam com a sua cultura. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui que algumas pessoas recebiam o que? A palavra da sabedoria. Alguém pode pensar assim, essa palavra da sabedoria é como os gregos concebiam. Uma sabedoria contemplativa. Uma sabedoria de alguém falar, nossa, como você é inteligente. E não é, porque a Bíblia fala que é o Espírito Santo que dá. Eu entendo que o Espírito Santo ele não foi enviado. Ele não começou a agir a partir daqui, da igreja de Corinto. Mas muito antes ele já vinha fazendo algo na história. E sabe o que eu entendo? Sabe o que eu percebo? É que o Espírito Santo, ao longo da história, ele vem então agindo no meio do seu povo. Deus ele separa alguém e fala assim, olha, eu quero que você saia do meio da sua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Então Deus ele cria uma nação e nessa nação Deus começa a se revelar para esse povo. E eu entendo que Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, ele chama um homem e fala para ele o seguinte, olha, eu vou entregar para você sabedoria. E depois que ele recebe isso, a Bíblia não mostra que ele foi para o monte e ficou ali parado, olhando, pensando sobre a vida, meramente filosofando. Não, a sabedoria, quando ele recebe ali para governar o povo de Deus, você pode conferir isso se você quiser. Está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, de 16 a 28. Eu estou falando dele mesmo, de Salomão, uma pessoa que recebeu de Deus uma capacitação sobrenatural. E essa capacitação sobrenatural o colocou numa encruzilhada. Porque haviam duas mulheres prostitutas. Isso mesmo. Duas mulheres prostitutas. E o contexto, imagina, da época, muito mais complexo do que o nosso. Se hoje nós temos barreiras, bloqueios, problemas com relação a pessoas que fazem isso, imagina lá atrás. Então elas se aproximam de Salomão com um dilema. Qual era? Elas moravam juntas. E cada uma tinha lá o seu filho. Em determinada noite, uma rolou sobre o filho da outra e acabou morrendo. Acabou sufocando, o menino morreu. E elas aparecem então na frente dele e falam o seguinte, olha, o dilema é isso daqui, ó. Essa daí rolou em cima do meu filho e matou. E aí eles começaram a discutir, meio que Salomão para assim e fala, o que eu vou fazer dentro dessa situação? Porque uma atribui à outra a morte do menino. E aí o que elas queriam fazer? Ficar com o vivo. As duas estavam pleiteando pela criança viva. E como fazer? Como saber? Numa geração ali que não tinha câmera para ter filmado ali, para ter provas. Uma geração que não tinha um aparato tecnológico que nós temos de conseguir ir rastreando e chegar até a pessoa que de fato é culpada, não tinha isso. Então Salomão ele tem uma palavra de sabedoria.
Ele se move porque ele havia acabado de receber de Deus. E ele fala o seguinte para o soldado: pega uma espada e chega até aqui. E aí o que você vai fazer? Divide a criança no meio. Nós vamos saber sim. O quê? Que há uma igualdade. E essa criança cortada no meio entrega metade para a mamãe e metade para outra mãe. Sabe o que vai acontecer então? Cessa. Interessante porque a mãe verdadeira, ninguém sabia o veredito, mas a mãe verdadeira ali, ela ficou com suas entranhas abatidas. Ela fala: não, faz o seguinte então, já que vai dividir a criança ao meio, pega a criança inteira e entrega para ela. Pelo menos mantém a criança viva. A outra olha assim e fala: nem para mim, nem para ela, corta no meio, tá certo, rei, corta no meio. Ali o rei olha e fala o seguinte: não faça isso, não mate a criança, entrega para a primeira, porque a mãe verdadeira é essa, que se enterneceu, que teve compaixão pela criança. Uma palavra muito sábia ali, conseguiu resolver a situação e as pessoas entenderam: puxa vida, essa pessoa é sábia. A sabedoria que vem de Deus é uma sabedoria amável. O rei poderia muito bem falar: não estou nem aí com você, você é prostituta mesmo, fica na sua vida. Não, não foi isso que aconteceu. Ele ouviu e entregou uma palavra diretiva, uma palavra resolutiva. E é assim que funciona a palavra da sabedoria. O conselho prático. Quando eu pego os livros de sabedoria bíblicos e começo a juntá-los, eu vejo Provérbios, vejo ali Eclesiastes e o livro de Jó. Provérbios, sabedoria geral. Eclesiastes traz algumas exceções e Jó, a grande exceção. E quando nós juntamos esses três livros, nós percebemos o seguinte: que Deus, quando Ele quer revelar a sua sabedoria, Ele faz algo que é prático. Ele envia Jesus para resolver o problema da raça humana. E Deus, na sua multiforme graça, na sua multiforme sabedoria, Ele pega um pedacinho da sua sabedoria e entrega para o ser humano para que ele venha agir. E as pessoas consigam perceber que Ele está no meio. Quando Ele então revela algo que nós não teremos como saber, e nossa capacidade humana é limitada. Eu poderia dar muitos exemplos aqui, mas o tempo não me permite. Jesus, uma vez também, ele está numa encruzilhada. E qual era? Com relação ao povo judeu e ao povo romano. Eles se aproximam de Jesus e perguntam para ele: mestre, olha só, eu estou com uma moeda aqui. É lícito pagar o imposto? Ou não? Devemos ou não devemos pagar? Parece ser fácil uma resposta dessa hoje, né? Mas não era. Por que não? Se Jesus ele fala o seguinte: pague o imposto, e para por aí, ele causaria um mal-estar com os judeus que estavam há muitos anos aprisionados ali, pagando altas taxas. Mas se porventura ele fala: não pague, ele criaria um problema com os romanos, que inclusive detinham o poder, entre aspas, o poder de vida e de morte. Então, não tinha muito o que fazer. Se ele se cala, ele seria omisso. Então ele precisaria se posicionar. E sabe o que ele faz então? Pega aquela moeda e olha para as pessoas e falam: então, olha só, de quem é essa imagem aqui? Eles falam: a imagem da moeda é de César. E ele fala: olha o conselho, deem a César, dai a César o que é de César, e a Deus aquilo que é de Deus. Ou seja, não omita nenhuma coisa nem outra. Pague os impostos, que é devido ao governador, mas também entreguem para Deus aquilo que lhe é de direito. Uma sabedoria resolutiva. Eu lembro que muitos anos atrás eu estava conversando, quando eu era adolescente ainda, conversando com uma pessoa, e ela trouxe um problema, que ela estava com uma moto que não funcionava direito. E ela estava na dúvida sobre o que fazer, porque ela tinha uma chave que quando a moto parava, ela colocava assim na moto e a moto dava partida. E na sua mente ali, tentando entender como funcionava, ele me perguntou o seguinte: eu não sei direito o que é fé e o que é prudência. Porque eu estou vendo que a moto está assim, eu não sei se eu levo a chave, eu não sei se eu levo a chave. Eu me lembro que veio um ímpeto e eu respondi rapidamente. Na época, eu não parava para fazer essa classificação, mas eu apenas respondi. Eu respondi com uma pergunta. A pergunta foi o seguinte, sobre a chave, se ele deveria levar a chave ou não. Eu olhei bem para ele e falei o seguinte: você acredita, você crê que se a sua moto parar, você vai orar e Deus vai fazer ela voltar a funcionar? E ele pensou um pouquinho assim, e eu logo entrei, então agora com a resposta dizendo: então, leve a chave. E eu lembro que assim que eu terminei de responder, eu olhei para mim mesmo e falei: não é possível, eu não sou tão inteligente assim. Naquele momento Deus ele quis revelar algo do coração. Deus quis revelar algo para ele: olha, é assim que funciona, seja prático.
muito provavelmente pela reação que ele teve naquele momento, sim, ele levou a chave, ele simplificou, e é assim que Deus faz. Quando eu olho também para Gênesis capítulo 41, eu vejo José interpretando os sonhos de Faraó, mostrando pelo caminho, ó, segue por aqui. Vejo também ali Eliseu, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículos de 8 a 12. Ele vendo ali, entendendo aquilo que acontecia com o rei na sua câmara de dormir, e dizendo, não vá por aqui, rei, ou vá por ali, direcionando. Mas eu quero dar um foco para essa parte. O Espírito Santo, ele não morreu. Ele pode usar a minha e a sua vida ainda, para que a gente venha direcionar pessoas, para que a gente, em situações bem embaraçosas, a gente consiga, movidos do Espírito Santo, trazer um pouco dessa mente insondável e infinita de Deus para coisas do nosso dia a dia. Oremos para que Deus, através do Espírito Santo, venha se revelar a outras pessoas através de nós.